vamos para a nossa segunda aula sobre os mecanismos das reações orgânicas. Nesta aula vamos falar sobre as reações nucleófilas, também chamadas nucleofílicas. Há três tipos de reações: a reação de adição, substituição e eliminação. Sendo uma reação eletrófila ou nucleófila, ela poderá ainda se encaixar nestas três outras classificações. Se uma reação é nucleófila ou eletrófila, isso dependerá do seu reagente. Lembre-se, na química orgânica, chamamos de reagente aquele que ataca a cadeia orgânica, aquele que ataca o outro reagente que tem carbonos. Então, na química orgânica, nós chamamos de reagente aquele que ataca a cadeia orgânica, e a cadeia orgânica é chamada de substrato. Se o reagente gosta de núcleo, ele será nucleófilo. Se ele gosta de elétron, será eletrófilo. O que significa isso? Gostar de núcleo é gostar de coisa positiva. É gostar de carga positiva, é ser amigo, filo, do grego amigo, de núcleo. Amigo de carga positiva. Quem quer carga positiva é nucleófilo. Quem quer carga negativa é eletrófilo. Portanto, nesta aula, lidaremos com reagentes que gostam de carga positiva. Portanto, lidaremos com reações nucleofílicas ou nucleófilas. Lembre-se que a definição do tipo da reação depende da sua primeira etapa, porque na química orgânica é muito comum lidarmos com reações em várias etapas, ok? Então, lembre-se, você vai definir isso na primeira etapa. Exemplos de reagentes nucleófilos, vimos na primeira aula que os ânions de halogênios, né, X, representados por X-, são muito comuns. Temos também o ânion hidróxido, o ânion cianeto, e nesta aula lidaremos com o ânion hidróxido e cianeto. Vamos ao primeiro exemplo. Um caso de substituição nucleofílica. Ok? Lembre-se que existe adição nucleofílica e substituição nucleofílica. Então, nesse primeiro caso, a substituição. Veja bem, estamos aqui com o clorometano, tá? O nome desse composto, que é um haleto orgânico, porque parece um hidrocarboneto, mas tem um halogênio no meio. Veja só, você deve saber aqui quem é que puxa mais essa ligação. Esse é o detalhe. E como é que você vai saber disso? Lembre-se, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembre dessa frase. Esta frase representa a fila de eletronegatividade. O elemento que está mais para cima, que é o flúor, é o mais eletronegativo de todos. Ser eletronegativo é puxar para ele com mais força o par numa ligação química, tá? É ter maior capacidade de atrair elétrons para ele. Então, entre cloro e carbono, repare, o cloro está acima do carbono. Ele vai puxar o par de elétrons para ele. Com isto, ficará aqui uma situação em que os elétrons que são negativos vão ficar mais para cima do cloro. O cloro vai então adquirir uma carga parcial. É diferente da ligação, ele é diferente de um ânion. Aqui o OH ele tem uma carga negativa total. Ele é um ânion. Aqui nós falamos em carga parcial. Então o cloro parcialmente fica negativo. E olha esse carbono, que tem um elétron dele, que está nessa ligação, sendo afastado dele, né? Então, quando o elétron vai se afastando do cara, ele vai ficando com ausência de elétron. E isso é o que a gente chama de carga positiva, tá bom? Então, o carbono vai ficando positivo. Isso aqui que a gente chama de carbocátion, tá? É uma estrutura orgânica onde um carbono está ficando positivo. Isso é um carbocátion. Veja, então,
como muitas coisas na química se explicam por atração eletrostática, negativo atraindo positivo e vice-versa. Veja só, se você tem aqui uma carga negativa, essa molécula aqui, ela é assim, ok? De repente aparece diante dela um cara que gosta de carga positiva, um cara que tem uma carga negativa, ele gosta bastante de carga positiva, tá? Não precisa ter uma carga efetiva negativa para né, o cara gostar de carga positiva. Ele pode ter uma carga parcialmente negativa, mas nesse caso, olha como ele gosta, ele é negativo, ele é um ânion. Então ele é nucleófilo. Ele é um reagente que gosta de carga positiva e no que ele ataca, o que vai acontecer? O cloro já estava aqui querendo sair, né? Querendo emancipar. Ele se sentia aqui como o dono já desse par de elétrons, e aí ele arrebenta de vez essa ligação e vai embora. Parte em retirada. Ele é um grupo retirante, ok? Os elementos da família 7A, os halogênios, são bons grupos para fazerem isso, bons grupos retirantes. Então esse cara vai partir em retirada, levando com ele um elétron que era, né, do carbono, portanto a gente diz que ele adquiriu uma carga negativa. Ele vira então cloreto e parte em retirada, enquanto que o ânion hidróxido, ele vai se encaixar naquela ligação que o carbono ficou para fazer. Atraído, primeiramente pela carga positiva, agora ele faz uma ligação covalente com o carbono, formando a molécula do metanol, que é um álcool. Ok? Por isso chamamos de substituição. Entra alguém no lugar de alguém que sai. Por isso que é uma substituição. O OH entra, o Cl sai. Ok? Então, substituição nucleofílica. Repare, quando que vai ter OH- solto assim para reagir? Sempre que você reage com uma base. Então a gente poderia ter representado aqui que a reação era com NaOH, que é um erro comum na química. Por quê? Quando a gente fala que vai reagir com NaOH, não é verdade. Porque o que é NaOH? Uma base, ok? Vai estar em água, tá? Fique bem claro que a reação está ocorrendo em meio aquoso aqui. Então o ânion hidróxido vai estar solto e o íon positivo, o cátion sódio, vai estar solto. O ânion OH, ele realmente vai participar da reação. Agora o cátion sódio vai ficar vagando por aqui e no final ele iria aparecer, como a gente costuma representar, às vezes ele ia aparecer aqui junto com o Cl-, formando NaCl. Mas não é verdade dizer que ele participa da reação, porque do jeito que ele entra, ele sai. E isso é uma mudança que na química vai se tentando fazer já há muito tempo. Uma hora a gente vai ter que combinar isso de uma vez, tá? Mas por enquanto pode aparecer aí principalmente em vestibular, que não tem grande coerência, né? Os vestibulares, infelizmente, eles não têm grande coerência. Então fique esperto. Seria aqui, poderia aparecer no vestibular aqui NaOH e como produto NaCl, tá? E seria uma substituição porque o OH entra e o Cl sai. Ok, vamos agora para a outra situação onde pode ocorrer uma reação nucleofílica. Essa outra situação é quando nós temos aqui, veja só, prop, porque tem 3 carbonos, né? Am, porque só há ligações simples entre os carbonos, e aqui no meio C, né, uma carbonila. Isso daqui indica para nós que é uma cetona, e esse cara é o propanona. Ok? Olha, da mesma explicação anterior, o oxigênio é mais eletronegativo, puxa esse par de elétrons para ele. Esse carbono aqui fica com uma carga positiva, mesmo jeito. Então aqui temos, né, a formação também de um carbocátion. Olha o que vai acontecer. É aqui que está o foco da reação orgânica. Então reação orgânica é difícil para você? A primeira coisa que você tem que saber: olhe o cara que vai ser atacado, o substrato, identifique nele onde há um ponto de ataque. O que é ponto de ataque? É onde está se formando, nesse caso, né, nesse tipo de reação, é onde está se formando uma carga positiva no carbono. Procure isso. Achou? Muito bem, agora vai lá para o reagente. Quem é o reagente, afinal? HCN, né?
ácido cianídrico. Repare que o HCN, você já conhece a história dos ácidos, o H está sempre mais solto, né? Na molécula, entre hidrogênio e carbono, o carbono vai puxar aqui com mais força os elétrons. Por isso que esse ácido aqui não é tão forte, né? Porque na verdade não há muita diferença de eletronegatividade de hidrogênio. Tá? Então esse hidrogênio não está tão solto assim. Mas o par de elétrons está mais para o lado do carbono do que para o lado do hidrogênio. Isso fará com que ocorra o seguinte. O carbono aqui está com uma carga negativa, porque os elétrons estão mais perto dele, uma carga parcial negativa, o hidrogênio uma carga parcial positiva. Lá no substrato, nós já identificamos que o carbono, esse carbono que está aqui circulado em vermelho, está positivo e, logicamente, o oxigênio está negativo. Então, o que vai acontecer? A parte negativa do reagente é atraída pela parte positiva do substrato. Então, essa parte, né, o ânion cianeto que vai sendo formado aqui, o CN, ele é nucleófilo, porque ele quer carga positiva. Então, ele é por isso que o HCN aqui é chamado de reagente nucleofílico. E o primeiro ataque dado nessa reação é o CN atacando o carbono do substrato que está positivo. Por isso essa reação é chamada de nucleofílica. Porque no primeiro passo dela, na primeira etapa dela, ocorre um ataque nucleofílico. Muito bem. E o hidrogênio? Repare que quando o CN ataca, ele vai formar com o carbono uma ligação covalente. Repare que a ligação vai ser feita aqui, ó, tá? Pus a molécula meio de ponta cabeça para você enxergar melhor, tá? Então, ó, o carbono aqui, ó, formando a ligação com o CN. Então, esse carbono agora não precisa mais fazer duas ligações com o oxigênio. Lembre que o carbono faz 4 ligações. Ele não precisa mais de 2 ligações com o oxigênio. Só precisa de uma agora. Ok? Ficou só uma ligação com o oxigênio. Só que o oxigênio, ok? Ele está agora com uma ligação faltando nele. E repare que o hidrogênio que está positivo, o oxigênio está aqui negativo. O oxigênio está precisando de uma ligação, o hidrogênio ficou órfão. Então o hidrogênio vai lá e faz uma ligação com o oxigênio para os dois ficarem satisfeitos, formando OH. Formamos aqui uma molécula que tem o CN e o OH, uma molécula de função mista. Então aqui nós temos o CN atacando e entrando na cadeia, só que o H também. Então é uma adição, forma-se um único produto. Os reagentes se adicionam. Por isso não é uma substituição nucleofílica, e sim uma adição nucleofílica. Ok? Continue com a gente nesta sequência de aulas de mecanismos de reações orgânicas. Vamos nos aprofundando. Um bom estudo para você!